Olha só, estamos novamente de conversa boa. Mas hoje eu trouxe essa querida. Eu sou Flávia Lombardi. Deixa eu me apresentar primeiro para vocês, né? Eu sou Flávia Lombardi e olha, vocês sempre me veem na telinha aí de casa, na sua televisão. Mas agora eu tô na linha de frente do Conversa Boa, porque como eu falo, aonde tem conversa boa. E eu trouxe ela, psicanalista, consteladora Tânia Araújo. Uhul! Totalmente diferente hoje. Um layout diferente, um papo diferente, descontraído. Leve, né? Então, que dá pra gente brincar com o microfone, né? Amiga. A gente vai falar de um tema sério, mas num formato mais leve, né? É verdade, nós vamos falar sobre um assunto muito dolorido. Muito. Né? Ferida da rejeição. Falamos no programa, né, esses dias. E agora recentemente, a gente vai... dando spoiler, né? Eu tenho um programa na TV Aberta São Paulo. Todo mundo que me acompanha já sabe. Estamos ao vivo aí na página da nossa amiga Tânia Araújo. Estamos numa conversa boa aqui. Claro, vamos dar um brinde com a nossa caneca. Que a Natália Lada deixa comigo. Me presenteou. Mas a nossa caneca é igual do Jô, ninguém nunca sabe o que tem dentro. Só que a parte boa. Eu tô muito chique. Mas, amiga, vamos lá. Recentemente nós falamos sobre o assunto, né? Foi. Que é a ferida da rejeição. E quem nunca se sentiu, né, nessas situações? Mas, primeiramente, eu quero que você conte um pouquinho do seu trabalho. Quando que surgiu, assim, o seu interesse para entrar nessa área da constelação, da psicanálise. Conta pra aí. Então, eu comecei, na verdade, na pandemia, né? Eu era CLT, e aí eu passei por essa transição de carreira e descobri exatamente o que era a minha paixão. Nunca fui de exata, sempre fui de humanas, então eu fiquei por 10 anos perdida aí no mundo dos números, mas nunca foi minha praia, assim. Quem me conhece sabe, eu sempre fui de comunicação, sempre fui de, né, ouvir as pessoas e apaixonada por isso, mas não sabia, né? Na verdade, a gente fica com aquela mentalidade de que o tempo pra gente já deu, né? Então, você tá chegando perto dos 40, pra mim já deu. E não. E aí, quando começou a pandemia, eu estudei marketing digital, fui, né, percorrendo aí, trilhando um caminho, e identifiquei, através de mentorias, que a dificuldade da galera era em falar, em se posicionar, e o medo das críticas, o medo da rejeição. Sim. Por exemplo, estar aqui agora seria um desafio para alguém que não tem tanto conhecimento. Para mim, por exemplo, né? Hoje é um desafio, nunca fiz nada parecido. Então, amando, apaixonada e com a segurança de vocês todos aqui, melhor ainda. E aí eu comecei a estudar, fiz a certificação em coach, fiz programação neurolinguística. E aí eu falei, não, quero mais. Aí, né, psicologia seriam 5 anos ainda, aí não, né, já não daria mais tanto tempo assim. E eu descobri a psicanálise. E com a psicanálise eu descobri a constelação familiar, com os bonecos, todo aquele formato que você conhece, né, na água, que é incrível. Então, as pessoas que têm algum tema para trabalhar, têm alguma dor, então, relacionamento familiar, relacionamento conjugal, prosperidade. Na constelação também você consegue aprofundar isso lindamente e destravar aí algumas dores, né, que a gente tem. Que vem também da ferida da rejeição, vem do sentimento de dependência emocional. Sim, sim. E todos os temas que a gente fala, né? Eu acho que esse tema que nós trouxemos hoje no Conversa Boa é um dos temas que eu gosto muito de falar. Muito. E eu acredito que... Você já se sentiu rejeitada? Todos nós, né? Quem nunca? Então, é uma dor Quem nunca, né? É uma dor que ela é enraizada, ela é uma dor que ela vem da barriga da mãe. Então é um antecedente, né? A gente consegue exemplificar que é uma dor que é da alma, né? Então, não tem que nunca teve uma ferida da rejeição, não existe essa pessoa. Não existe, né? É verdade. Essa pessoa, nem Deus, né, não teve a ferida da rejeição, ele também teve. Então, é uma dor que ela é uma dor de alma. É uma dor que vem do ventre da mãe, então do 0 até os 12 anos ali, primeira infância e pré-adolescência, a gente absorve todas essas dores. Então, um exemplo vamos supor, a mãe engravidou, e ela estava insegura, então, será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir? Ou o pai não queria.
Ou até mesmo mães, né, não queriam A engravidar, mãe não queria, ou pensou em algum momento em abortar esse fazer um bebê, aborto. ou era uma relação que eles discutiam demais, então a E esse criança bebê não seria bem-vindo para aquela não seria família? bem-vindo, ele já foi absorvendo. Ou, por exemplo, queria tanto um menino e veio uma menina. Então, você prepara tudo aquilo pensando no rosa, né? E de repente é o azul. E a Entendi. criança identificou aquilo e absorveu. Então, quando ele absorve, é uma raiz mesmo, né? Então, essa criança, quando ela nasce, ela já nasce com uma crença de desprezo, de autodesprezo, né? Desprezo Sim, de sim. si mesmo. Então, ele acha que ele não está perfeito para amar o outro e nem para receber amor nas relações futuras, né? Fora tudo que esse ser absorve, esse indivíduo ele absorve uma crítica de um pai numa fase mais pré-adolescente, né? Uma fase que ela fica mais vulnerável, né? É. A questão de Por- emoções, de tudo, né? Porque o que pode acontecer? A pessoa é introvertida, aí vai lá alguém e fala assim, ah, você precisa se soltar mais. Ah, você não ri, você não... É, então tudo aquilo, né? Então você é muito Sim. tenso, você é muito tenso, nossa, liberta. Ou você faz alguma coisa com mais tranquilidade, nossa, é muito lerdo. Então tudo É um que você peso, né? escuta, né? Para quem fala, esse ser humano que fala, ele também teve essas dores. Então ele só consegue dar o que ele recebeu, obviamente, né? Mas quem recebe, consciente ou inconsciente, porque do 0 aos 12 anos tem um momento que é inconsciente, né? Ele Sim. ficou lá na barriga, ele escutou lá de dentro da barriga. Então, ele vem para a fase adulta com alguns problemas aí, e ele não entende o porquê. Por que que não prospera? Por que que eu sou inseguro? Por que que eu sou tão crítico? Por que que eu sou tão ciumento? Ele tem uma outra visão, né? Total. E não Do negativo. Do negativo, sempre pro negativo. Tá. Então, sempre precisando ter esse olhar aí eu preciso ser visto, alguém precisa me validar, ou então eu vou ser sempre muito, vou fazer, porque eu fazendo, alguém me nota, alguém vai me ver. Vai me ver. É. E é a própria questão de chamar a atenção. Mas eu queria que você falasse primeiramente também o que é essa ferida da rejeição. Então, essa dor, né? A dor. Na alma, ele acontece nessa primeira infância aí, do 0 aos 12 anos. E normalmente, né? Normalmente não. Sempre é uma ferida que ela passa a existir através dos nossos pais. Tá. Então, os pais, na constelação a gente fala muito, eles dão o que eles puderam dar, o que eles aprenderam a dar. Então, quando você entende que não adianta você julgar o que você recebeu dos seus pais, a vida fica mais leve. Nem sempre é confortável você ouvir da sua mãe, né? De repente, depois que você nasceu, seu pai deixar sua mãe e você escutar da sua mãe, eu devia ter abortado você, porque assim eu teria ficado com ele. Isso tem um peso muito grande. Você já imaginou você falar pro seu filho, eu devia ter tirado você, porque Você não serve pra nada. o meu amor estaria comigo, né? É forte demais. Muito. E a gente escuta muito isso em atendimento, né? De pessoas que não são adolescentes, que já são adultos. Adultos. E não entende por que que a mãe falou isso. Então a pessoa foi para a vida adulta, casou, de repente até repete alguns padrões aí familiares. Dentro do casamento? Dentro do casamento, né, de insegurança, de um ciúme excessivo, e a pessoa não consegue entender por que que eu tô travando, por que, né, por que que eu sinto isso. O marido, às vezes, nem demonstra nada disso. É que às vezes a pessoa até mesmo chega a se auto-sabotar em Muito. muitas situações, né? Muitas situações. Não avança, não prospera, não dá alguns passos, porque sempre tem que ter alguém validando ele ali. É triste de ver. E me fala uma coisa, dentro disso, até mesmo dessa ferida mal curada ou essa ferida nem curada, ela pode ocasionar outros fatores na vida dessa pessoa, Muito. né? Que eu acredito que seja muita dependência emocional. Nós falamos até mesmo no programa sobre mães narcisistas. Então, o relacionamento abusivo não é necessariamente Homem e mulher. homem e mulher. Pode ser mãe também. Igual você falou dessa mãe, deu esse exemplo, justamente por causa dessa rejeição, que pode ocorrer já desde a infância. Desde a infância. Essa mãe, quando ela sente essa dor e ela já passa para aquele bebezinho ali, essa criança tem um perfil, né, que a gente, nos estudos, a gente aprofunda, então a gente fala esquizoide, rígido, psicopata, esses perfis, né? Então, normalmente, aquele bebezinho que ele mal se mexeu, então ele vem na fase adulta como uma pessoa mais
magra, ossuda, porque ele não quis incomodar. Ele não quis incomodar essa mãe na barriga, porque se ele fosse se mexer, ele seria lembrado, né? Então, imagina, eu tô aqui, ela não me queria. Por que eu vou me mexer? Então, ele fica ali inconsciente, ele fica ali quietinho. Então, nasce aquele bebezinho que... Sabe aqueles bebezinhos que você... não tem nem vontade de pegar? Que é muito porque fininho. Porque tem medo de quebrar, porque você fala, nossa, que magrinho, delicado. Não é aquele bebê gordinho, né, que nasce assim, nasce gostosinho de pegar, que também tem os traumas dele, né? Então, são perfis diferentes, mas normalmente esse que absorveu essa dor desde do zero, anos de idade, vem com esse formato mais magrinho, mais dolorido. Mas são pessoas extremamente criativas, são pessoas mais concentradas, mais voltada para a arte. Então eu acho que eu não sofri tanto. Ai, gente, todos eu não nós. sou nada bem... Olha, eu sou bem programada, assim, né? Eu gosto de tudo pensado, mas... Nossa Senhora. Bom, voltando... Aqui a gente pode fazer a nossa própria análise, né? Porque a psicanalista também tem dores. É verdade, aqui a gente pode. E o fruto, que ocorre de fruto dessa ferida? O fruto, eu trouxe um exemplo bem legal para a gente demonstrar aqui já, né, o que é a ferida. Um exemplo de uma árvore. Então, você imagina as raízes dessa árvore, o caule, né? E aí tem os frutos. Então, a raiz... são os nossos pais, os nossos familiares ali, tudo, né? Então, você imagina aquele monte, imagina desenhando uma árvore mesmo. E quando você tem uma afetividade bacana, são raízes boas. Então, você vem com bons frutos. Então, pouco sentimento de culpa, pouco ciúme, né? Então, você imagina fazendo aquele frutinho ali, aquela bolinha pequenininha, ou uma bola bem grandona, um fruto grandão, né? Que você tem muita inveja, você tem muito sentimento de culpa, você tem, um outro exemplo, muitos ciúmes de alguém, então, a autodesvalorização enorme. Então, são Você sente já isso, gente? Muito ciúme. Vê se tá fazendo sentido. Já vai marcando aí. Com certeza tá fazendo sentido, mas assim, se você vem de uma raiz dolorida, então, que na barriga da sua mãe, você escutou as críticas ali, eu não queria esse bebê veio na hora errada, como é que eu vou fazer, né? Meu marido vai me deixar porque ele não queria gravidez agora, eu engravidei, a gente não programou. Então, ou já teve casos, né, até mesmo dentro de casa, de mães com irmãos, que o irmão se sente menos e o outro, porque você ama mais, porque você gosta mais do outro, ele é o mais preferido, ele é o mais... Isso acontece muito, né? Muito, porque normalmente o filho do meio, né? O filho do meio sempre tá perdido ali no meio porque ele não é nem o caçula para ser mimado e ele não é nem o mais velho para comandar a galera toda, né? Então ele fica meio perdido e normalmente esse filho do meio, ele quer chamar atenção, ele sente também que ele tá ali com um desfalque de amor, ele precisa, né? Isso acontece bastante, né? Chama muita atenção. E esse chamar a atenção, ele pode ser tanto pro positivo quanto pro negativo, né? Ele pode dar muito trabalho, como ele pode ser muito certinho, perfeccionista, que também é uma dor, né? Então, o perfeccionismo é uma dor gigantesca, é aquela pessoa que ele faz, ele quer ser visto, ele quer aplausos, ele precisa estar o tempo todo na visibilidade pro bom, pro positivo. Então, o perfeccionismo nem sempre é uma qualidade, né? É verdade. Então, embora os grandes empresários, assim, que de muito sucesso, com certeza tem as feridas da rejeição aí afloradíssimas, e eles fazem questão de fazer tudo certo e dar muito certo na vida para provar mesmo que ele é bom. Que ele é bom. Né? Mas Mas é para provar para ele. Não, mas tem isso também, né? Muitas pessoas, às vezes, se machucam, ficam tristes, e fala, não, eu vou provar isso para minha mãe, ou eu vou provar isso para o meu marido, ou eu vou provar para quem quer que seja, mas eu vou provar. Isso é ruim, né? Eu vou dar certo para um exemplo. Essa menina não vai dar em nada. Então, assim, eu vou dar muito certo para mostrar que eu dei em alguma coisa, entendeu? Sim. Porque como é que eu escutei do meu pai, não, né, você não vai dar em nada. Eu posso dizer que eu escutei algumas vezes essa frase. Você não vai dar em nada. Então, né, sendo vulnerável, eu escutei, não, né, que vai virar o quê? Então, assim, vou virar o quê? Vou virar uma psicanalista, né? Vou cuidar de pessoas, vou cuidar da mente humana. Eu já ouvi bastante isso também. Amo, né? Flávia, você vive na balada, vai virar o quê?
Então, assim, Apresentadora de podcast. deu muito certo, mérito do pai. Deu errado, mérito da mãe. Então, coisas que a gente escuta, né, Sim. numa determinada fase da vida. Da vida. Então, todos nós temos. Então, o legal é quando você está aberto para fazer essa autoanálise, para voltar para dentro ali. E quais são os principais sintomas que a pessoa já sente que ela é rejeitada? Então, Já anota aí. quando a pessoa está no processo de autoconhecimento, que se fala muito hoje, né? Então, eu vou buscar autoconhecimento, autoajuda, começa a pesquisar hoje na tem internet. muitos livros, né? Muitos. Tem vários conteúdos aí para as pessoas que gostam e buscam essa parte mais emocional, mais o eu, mais o, né? O se cuidar. Quando a gente começa algum processo de psicanálise, o paciente ele acaba te dando umas trucadas, né? Eu fiz isso, eu li isso. Então, ele acaba que ele não vai aberto para a mudança. Ele vai querendo te mostrar que ele também já sabe. Então, aí você vê que esse cara é uma pessoa que ele tá com mais problema do que ele imagina, né? Porque ele não tá indo aberto pra terapia, ele já tá indo aberto querendo te ensinar o que ele precisa, entendeu? Então, você imagina a dor, né? Você fala, ele já quer mostrar, olha, eu sou melhor, né? Meu resultado é esse, eu já li, entendeu? Tô te pagando, mas eu já li tudo. Sério? É nesse nível. Então, aí você precisa colocar a pessoa no lugar. Olha, eu vi o vídeo de fulana de tal, eu assisti a live de não sei quem, falou tal coisa. Eu assisti o podcast Conversa Boa. Então, a pessoa não vai aberta para se tratar, né? Não. Então, porque não é algo que tem cura. Não tem cura. Você vai traçar ali um caminho mais leve, né? Levar... Você vai buscar melhorar, né? Buscar melhorar, para você entender que, tipo, tô com medo de fazer alguma coisa. Eu tô com medo por quê? O que pode acontecer nesse lugar, né? Pode dar errado, pode... Não sei nem o que tá atrás do muro. Deixa eu passar por ele, né? Sim, sim. Então, as pessoas, elas querem ficar ali e não quer não quer sair. Então, ela pode se depreciar, se autodesvalorizar. Então, é uma pessoa que ela acha que ela não é boa para receber amor, ela acha que ela não é boa para dar amor também. Então, ela tem muito medo, tem muita desconfiança de todo mundo. Então, não se entrega nas relações, porque sabe que a pessoa vai abandonar, sabe, né? Sabe inconsciente. Que alguém vai abandoná-la. Então, essa pessoa abandonando, ela vai acessar a dor de novo, da infância. Então, é uma pessoa que ela cria uma casca no entorno dela, para não mostrar de fato quem ela é. Porque às vezes ela é uma pessoa extrovertida, ela é uma pessoa feliz, alegre, mas ela não quer mais mostrar. Aquela coisa ancorada, né? Aquela coisa triste. Então enraizou tanto, aquela raiz dela era tão ruim que os frutos vieram podres, né? Então, assim, é um fruto que não tem como prosperar ali, porque ele não tomou consciência de que ele tem um problema. E, gente, é tão ruim a gente se sentir rejeitada, né? É muito. Seja pelo seu marido, seja pela uma sua amizade, mãe, seu pai, ou uma amiga. Porque é ruim. Uma amizade, um trabalho, né? Um gestor, não importa. Tudo, né? Eu acho que qualquer situação que a gente se E acho que o pior é sinta- a pessoa ser vítima, né? Então, o ser rejeitado tá bom, a pessoa não gostou de mim, por algum motivo dela, não é meu. Tá. Então, né? Ela tem que se colocar, né? E essa pessoa que também te rejeitou, tem os problemas dela, só que tá bom. Né? Às vezes é uma fase. Hoje eu me dou bem com alguma amiga minha de infância, em algum determinado momento a gente se afasta um pouquinho, tá tudo certo. Não tem problema. E continua sendo amigas. Como tem amizade que você cresceu com essa pessoa e você não vê a pessoa todo dia, mas é sua melhor amiga. Sim. Então, ou não se falam, ou não se veem. Mas tá sempre apoiando uma outra ali, né? E sabe o que eu acho? E como que a pessoa, ela entende ou ela sabe que ela tá nessa cilada, nessa situação, dessa dor? Então, às vezes, essa pessoa nem sabe, né? Ela nem imagina, ela sente. Ela sente aquilo, acho que. Ela sente um desconforto, mas olha, a rejeição é muito difícil. Supre esse desconforto fazendo as coisas. Então, ela faz, ela para começa outro, não termina, começa outro, né? Então, tá sempre fazendo, sempre ocupada. Porque ela quer preencher aquele vazio? Preencher. É um ser humano que não descansa, né? É um ser humano que quando ele descansa, é como se ele tivesse... Ultimamente, amiga, não tô descansando mesmo. Mas não é por isso. Às vezes é um ser humano que ele não se permite ter um momento de lazer e de descanso, porque alguém vai julgar ele. Preguiçoso, não tá trabalhando hoje. Né? Então, é bem nesse nível mesmo, para não falar outros termos. Então, imagina, tem que trabalhar todo dia. Como é que não trabalha?
Como é que não tá fazendo nada? Tá descansando, tá viajando, tá passeando. Não, não pode, tem que trabalhar. Então a pessoa fica com aquela Fica crença, pensando. né? Preciso trabalhar, preciso trabalhar. Então, que momento que eu vou usufruir desse benefício do trabalho que o trabalho está me proporcionando? A pessoa não se permite. Então, tem pessoas que você critica e fala assim, nossa, você tá fazendo demais, ou você não dá atenção. Você, como pelo seu conhecimento, você acha que a pessoa não se permite por quê? Dela não aceitar, ou dela não buscar, ou dela... De ser julgada, É né? vitimizar? Não. Não, é julgamento. O vitimizar é quando ele Se inverte o papel, né? ele não consegue voltar para o eu e falar, não, eu tô com algum problema, porque eu não tô conseguindo curtir minha família, curtir meu filho, curtir minha filha, curtir minha namorada. A minha vida, né? Não tô conseguindo, então estou com algum problema. Só que tem pessoas que não, que se vitimizam, falam, se coloca no meu lugar. O dia que você fizer como eu, você pode discutir comigo? Ou então, se eu estou com essa iniciativa de tanto trabalho, né, se eu tenho tudo que eu tenho hoje, foi graças a tanto trabalho. Então, é sempre muito doído, muito sofrido. Porque a pessoa não se sente merecedora daquilo. Caraca. Ela faz, mas ela tem a crença do merecimento muito forte. Então, ela fala, eu tenho que fazer cada vez mais, porque o que vier para mim é muito sofrido, é muito merecido, assim, tem que ser com muito sofrimento. Tipo, Porque se for muito simples, é uma oportunidade que bateu na minha porta, ó, vem fazer algo comigo, eu não mereço isso. Como que isso tá batendo na minha porta? caraca. Então, é os perfeccionistas, né, de Sim. plantão aí. Então, começa a fazer uma análise. Então, não tem nada a ver com signo. Não. E o curioso, assim, que tem pessoas que ela não acha que ela tem problema. Não. Não acha. Eu acho que e é que muito não precisa de ajuda difícil. também, viu? Agora em paralelo, né? Quem gosta de assumir, eu tenho problema. Não. Uma dor, Eu acho, né? eu acho que se a pessoa, por exemplo, você já viu aquele ditado? Você tá bêbado. Não, eu tô ótimo. Tô ótimo. Eu tô tão bem. Não, tá tudo bem, daqui a pouco cai, Mas tá né? trombando de bêbado, tá chacoalhando, tá batendo com a parede pedindo desculpa. Mas tá bem. Tá bem, tá ótimo. Ninguém quer assumir, né? Não. E tem na questão da ferida também, tem os vícios, né? Então, são pessoas que têm uma grande tendência para depressão, tem os vícios, compulsão, então são pessoas ciumentas, muito ciumentas. Eita! Tem vários pontos que às vezes você não identifica E como uma e dor. ela desconta no quê? Na bebida, no cigarro, Então, na droga? na droga, na bebida, no cigarro, compulsão, no- comida, então, algum vício, compras, roupas, sapato, então a pessoa tem algum tipo de compulsão. É uma fuga, né? Ele precisa fugir. Mas isso é só... Mas, peraí. Vamos supor, a gente tem casos de mulheres que têm compulsão alimentar. Não necessariamente ela foi rejeitada. Ou ela foi também. rejeitada e tem. Foi também, é uma forma de você não ser vista. Então, é uma forma de você mudar o seu formato ali para você ficar esquecida, continuar esquecida. Entendi. Ou chamar a atenção, né? Então, porque... eu vou aumentar e aí eu chamo a atenção, porque alguém vai falar, poxa, você tá mudando. É que, inclusive, a gente falou isso no programa. Tem pessoas, né, que geralmente... Tem pessoas que emagrecem nesse processo, que se sente de dor. E tem pessoas que acabam comendo o dobro. Que foi na dependência emocional que a gente falou, né? Que a pessoa, quando ela passa por um término, uma perda. Término de relação, ela entra num luto, né? Então, o luto, ele tem um tempo ali, né? Basicamente uma gestação. Sim. Então, a pessoa ela mergulha naquele luto e ela pode tanto comer demais como não comer nada. Então, é o oral de falta ou um oral de excesso ali. Eu sou uma pessoa que quando eu fico muito nervosa, eu emagreço. Então, mexe com o todo, né? Esse luto, ele é aceitável quando ele tem o prazo certo para encerrar, né? Então, assim, tá, eu entendi, separei, tô nessa dor aqui e me permite estar aqui por 5 dias. Mais que isso, não. Então, eu vou lá no fundo do poço, vou bater e vou subir. Gente, eu acho assim, cada pessoa, é isso que eu acho lindo no ser humano. Porque o ser humano, como nós falamos, quando ele é rejeitado, ele tem todo um processo para passar por isso, né? Como a Tânia tá falando.
E eu acho tão gratificante quando a pessoa se trata e chega à cura e chega a algo sobrenatural, que ela se liberta disso. Tem a humildade, né? Nossa, Porque é o fantástico. ser humano, nem todos têm essa humildade. Às vezes busca ajuda por desespero mesmo. Porque Então, não enxerga. o mais fácil é vir por desespero e não porque eu quero me desenvolver. Ah, Então, é? é muito mais fácil, né? Então as Então, pessoas procuram, por exemplo, no seu caso, você, quando já tá no fim, para né? tirar da dor ali. Não me tira dessa dor que eu não tô aguentando. Mas depois, quando chega lá na quinta, sexta sessão, a pessoa fala, tô me sentindo bem, acho que eu já posso parar. E não pode. Não pode, porque... É um processo, É né? claro que você não vai ficar com... Eu não gosto, A vida né? inteira. Eu não gosto de ficar com uma pessoa, né? Mais de 10, mais de 20 sessões, porque eu tenho a sensação, né? O meu merecimento, talvez, de que eu tô pegando dinheiro dessa pessoa. Sim, Então, sim. A visão, né? Que o a gente legal tem. é que eu consiga dar alta pra ela, Sim. né? Pô, fiz o bem pra ela, ela entendeu algumas coisas, ressignificou outras e ela já tá boa pra seguir. E o legal é que o trabalho de vocês conseguem também descobrir outros problemas também. Muitos. Não só uma dor de rejeição, mas, de repente, por mais que seja uma dependência emocional, mas que venha desencadeado por depressão ou qualquer outro fator. Tudo, né? Acaba que todos os temas que a gente conversou, né, já, Sim! uma coisa linka com a outra, né? Então, a ferida da rejeição, que me faz procurar uma pessoa que tem que eu consiga sentir ali a figura paterna, né? Então, acaba que não é marido, é meu pai. E aí, essa pessoa me maltrata, mas eu fico ali porque eu mereço sentir essa dor. Sim, sim. Então, se eu ficar sem essa pessoa, como que eu vou seguir na vida? Eu não sou ninguém, perdi Não, meus não sou braços, minha perna, não consigo. Né? Então, eu travo ali de novo. Então, Nossa. vem a gestação, e aí eu acho que eu não sou boa o suficiente para criar um filho, então vem insegurança, eu transmito essa ferida para o bebê, e vai seguindo, né? Na rodinha. É um ciclo. Um ciclo, repetição de padrão, né? Então, a constelação familiar, a gente fala muito disso, de você quebrar essas repetições, esses emaranhados dos antepassados, do que os meus pais passaram, do que os avós passaram. E não trazer essa bagagem, Não né? trazer. Então, se você é um ser humano que vem com a consciência de quebrar isso, você já não deixa, você já liberta as próximas gerações. Da hora. Que, na minha opinião, é o mais sensacional de tudo, né? Além de você se tratar, você libertar quem vem depois de você. Ai, porque deve ser, é o que eu te falei, deve ser libertador, deve tirar o peso, deve tirar... Porque, assim, depois da pandemia, ou com a pandemia, as pessoas sofreram demais. Imagina também as crianças, né? Tudo muito novo, não poder ter contato. E aí o índice de depressão aumentou, Ansiedade. ansiedade, relacionamentos abusivos, porque Todo mundo teve que ficar dentro de casa, dentro né? de casa... O que era só Às vezes período nem noturno. conhecia o seu parceiro ou sua parceira É. tanto que já, né? O que era só noturno virou o dia inteiro, né? É. Então, você imagina você ficar num quadrado com o marido, com o filho em aula online e você tendo que abrir a câmera para passar, né? Fazer reunião com a empresa e aquele marido passar, né? Às vezes O dia todo. Às vezes de cueca atrás da câmera, você fala, não passa aqui que eu tô em reunião, né? Então, é tenso. E aí a pessoa fala, não, você tá em reunião, absurdo, dentro de casa. Então, até você conseguir colocar tudo isso no eixo, né? É verdade, gente. Cada um no seu quadrado, então foi uma mudança de comportamento gigantesca. E essas pessoas se sentiram com medo de sair de novo na rua, né? Verdade. Então começou todo mundo se redescobrir. E aí tem a questão das empresas no híbrido agora, né? Que vai ser ser pouco lá. home, né? É bem melhor. Então, e as pessoas vão se descobrindo, né? Se redescobrindo. E no final tá todo mundo se encaixando. Mas ficam as questões, né? E eu acho que a rejeição também, amiga, mexe muito também com o ego, né? Muito. O ego do ser humano. Porque quem gosta? A partir do momento que você é rejeitado, você se sente menor. Você se sente Muito inferior. menor. E isso tudo desencadeia o ego. O ego de mulher, o ego do homem, o ego de ser menor. Ah, mas por quê? Às vezes até a pessoa é melhor, vamos dizer, em algumas situações, mas acaba se diminuindo. No casal, ele vem com a bagagem da família dele, né? E a esposa com a bagagem da família dela. Então, quando eles se encontram, imagina. Imagina a confusão. Não, então, por isso que, não me deu com a minha sogra. Não, é porque você não casa com o homem ou com a mulher, você casa com a família toda, né? Você tem toda uma situação, né? Então, você precisa saber, não é relevar, mas não se excluindo ou se anulando, né? Tá. Então, esse relevar que você vem até esse ponto,
daqui para frente me incomoda, não estou me sentindo confortável. Então, vamos conversar sobre isso? Né? E quando fica mais fácil quando você tem a consciência, né? Ah, Então, sim. eu sei que eu falho pra caramba, mas eu quero conversar com você sobre isso. Eu tô falhando nisso. E isso é triste, né? Agora, quando o parceiro nunca reconhece, então assim, ele é bom o tempo todo, tá doente. Tá doente. Então, a ferida ali tá muito forte, porque o bacana é você entender que você também tá falhando. É porque dependendo de algumas situações, por exemplo, ou o homem ou a mulher rejeita tanto que na hora que é bom, tá até... Não, tá acontecendo alguma coisa de errado. A pessoa vai se anulando, né? Porque ele fala assim, eu não vou. E aí ela vou não nunca. consegue receber esse lado bom, Não. né? Não. Porque ela tá acostumada Ela com nem ruim. enxerga mais. Ela né? tá acostumada com menos, com Ela pouco. ou ele, né? Porque pode acontecer tanto também faz, da ele. mulher mandar no homem, né? Sim. Então o cara fica pensando, caramba, eu sou tão incompetente assim, né? E acaba não recebendo o que é melhor, o que é bom. E aí acontece as separações, que a gente já sabe. E as pessoas Infelizmente. se amando, né? O que é É. mais triste, porque era só sentar, conversar, tá? Você tá excedendo em alguns momentos, eu em outros. Qual Vamos que é o caminho do alinhar, meio? né? Vamos conversar? Qual o caminho do meio aqui pra gente seguir e viver Sim. mais leve? Então você imagina uma relação dessa, a gente tá falando de casamento. Você já fez tal de terapia, essas terapias de casal? Essas Já. coisas? Já. E aí, às vezes, rola um quebra-pau, né? Você tem que colocar cada um no seu Você lugar. já imaginou? Não leva minha caneca, Você amiga. tem que colocar cada um no Pode seu ficar lugar, aqui, porque é um mamãe. momento de... É um momento de por- despertar, né? Põe a raiva, né? Põe um de frente com o outro, né? É, você não sei o quê, você não é. Fica a lavação de roupa suja, né? E a E você ideia fica não no é meio? essa, Só olhando. A ideia não é a lavação de roupa suja, é você conseguir achar esse meio termo aí. Você consegue fazer assim? Vamos tentar? Vai ser atividade da semana, né? Vamos tentar. Você vai Então fazer. você coloca como tipo criança. É. A luzinha, as estrelinhas. Primeiro tem que ter um momento com cada um. E aí você entende a dor de cada um, para depois você trazer pro local Isso a dois serve ali, né? e isso serve, por exemplo, mãe e filho, serve também? Mãe e filho eu nunca atendi, mas é porque assim, o filho ele nunca vai entender o sentimento da mãe. Da mãe. Então, se o filho ele se posiciona, aí a gente vai falar mais na parte sistêmica, que é a constelação, né? O filho, quando ele se posiciona maior que a mãe dele, ele já se ferrou, porque ele já mudou o papel dele. Que existe uma hierarquia, né? Quando eu quero mandar na minha mãe, quando eu quero dizer pra minha mãe o que ela tem que fazer, eu tô fazendo o papel da mãe dela. Tá. Então, você imagina, eu voltei 2 passos para trás. Então, eu tô lá em outra geração. E aí, eu saí do meu papel. Então, eu perco meu lugar de força no hoje, né? Então, eu não consigo prosperar no sucesso, que é a minha mãe, que determina ali o sucesso do filho, e o pai, que é o caminho. Então, eu saí do meu papel. Então, às vezes, a pessoa trava ali na prosperidade, na abundância, no financeiro, não sabe por quê. Porque ela está ocupando outro lugar no sistema. Ela saiu completamente da posição dela. Nossa, e tem a ver isso? Tem muito a ver. Tem total a ver. Total Sério? ligação, sim. Olha que interessante. É muito louco, né? Porque porque você fala assim, caramba. E quando você estuda, assim, que você fala, meu, o tempo todo eu quis tomar conta da relação, o tempo todo meu pai brigava com a minha mãe, eu tava ali no meio, né, me intrometendo. Imagina que absurdo. Não, né? literal. Se o seu pai tá ali discutindo com a sua mãe, quem que escolheu aquele casamento? Foi minha mãe. Né? Minha mãe, sua mãe, né? Não importa. Mas quem escolheu aquela relação? Mas você tá vivenciando aquela doença, aquela situação pesada, aquela energia pesada. Você absorve toda aquela dor, né? Sim. Mas ainda assim você precisa respirar e falar, não, foi escolha dela. Não minha, né? Não posso carregar esse fardo. E aí depois você casa, sai de casa e continua se intrometendo na relação daquele casal. E né? acontece. E aí você tem que sempre se visualizar mais aqui embaixo, a mãe mais em cima. Então, pai, você embaixo, pai em cima. Os avós piorou, né? Então, você tá sempre... Irmão mais velho, ele tá em cima, você subindo, embaixo. Né? Sempre. Se você é o mais novo, então sempre hierarquia. Tem que existir. Então, às vezes acontece na família. Eu não me entendo com a minha irmã, não me entendo com o meu irmão, não me dou bem com a minha mãe. Então, assim, aceita como eles são. Você pode se afastar. Você não precisa ficar ali tentando fazer aquilo dar certo, ad eterno. Sim. Não, porque tá te fazendo mal, né? Então, você aceita como foi, né? Pra Respeita, seguir, né? Então, assim, a política da boa vizinhança, né? Vamos dizer. Mas você não precisa ficar ali sentindo aquela dor. Não precisa. Porque a consciência tá em você. Você ganhou essa consciência. A pessoa não.
Então, a pessoa não se desenvolveu, não buscou ajuda, não fez terapia, não fez nada. Então, ela segue achando que ela tá certa. Então, deixa ela lá. Deixa ela lá. E me fala uma coisa, quando acontece essa ferida da rejeição, como curar? Como Então. trabalhar essa cura? A cura, ela não é uma tarefa fácil. É possível, né? Super possível, precisa ser. Mas ela não é uma tarefa fácil. Então, Tem que depender muito da pessoa? a pessoa precisa querer, né? Porque senão... Não você é só do trabalho que você está fazendo, mas tem que partir da pessoa. tem que partir. Então, vamos começar? Vamos. Então, primeira atividade, escreve tal coisa. Segunda atividade, tem os áudios para escutar. Terceira atividade, vamos fazer uma técnica projetiva, uma técnica ativa, a gente aplica algumas ferramentas. E aí você volta na próxima, fez tal coisa? Não, não fiz. Aí não vai resolver Minha nada. amiga, como é que eu vou te ajudar? Não tem como resolver esse problema. Aí. Né? Trava, porque... ou então a pessoa fala assim, olha, essa semana eu não vou fazer daqui 2 semanas. Ou então, olha, eu tô com uma sessão pendente com você, mas eu não quero fazer agora. Então, eu vou fazer depois de não sei... Não, aí você perde totalmente o ritmo ali né? A evolução do que você... Do processo. Do que você programou com aquela Sim. pessoa, né? Porque a pessoa, ela acha que ela já domina o tema, ela já domina o assunto, eu já sei o que eu tô sentindo, então eu mesmo consigo me cuidar, então eu posso dar pausa a qualquer momento, eu pauso, volto, então tá tudo certo, entendeu? Mas a pessoa ainda assim, ela tá na busca, né? Vai chegar um momento que ela vai ganhar consciência que ela tá se sabotando ali. Mas ela tá na busca. Então, o primeiro ponto é ganhar consciência, o segundo ponto é buscar ajuda. Ainda que você comece com vídeos, com áudio, com podcast, com o que for, você tá acessando essas informações. Então, é legal as pessoas buscarem as informações. Muito. Né? Quando você quer aprofundar, aí você busca a ajuda de um profissional, né? E é muito legal porque a gente se depara com tantos casos que podem ser iguais, né? E aí você ouve uma pessoa que tem um conhecimento e vai passando a informação, e você fala assim, nossa, peraí, deixa eu voltar. Nossa, já passei por isso, então deixa eu ver, né? E isso acaba ajudando, Você faz uma autoanálise, né? Você vai lá, você mergulha dentro, né, de você si. fala, Peraí, preciso rever tá isso aqui. lá deitada, só aqui no celular, né? Daqui a pouco... Nos vídeos de autoajuda, você Opa, fala, volta. Já passei por isso. E aí isso é lindo, né? Porque quando a pessoa ela identifica pontos de melhoria nela, o que tem que ser sempre, é incrível. Porque vai melhorar você é libertador, no todo. Eu acho. Melhora você no todo, melhora nas relações, no profissional, melhora no casamento, melhora na relação de família. Então, você imagina você chegar num local para trabalho e você ser uma pessoa querida, você chegar num lugar, e não é aquele querida de boazinha, né? Tem diferença do bom e do bonzinho. Mas você chegar num lugar e as pessoas querem você ali porque você tem algo para passar, algo para agregar, sem querer confete, né? Sem querer aplauso. Sem querer aplausos. E tem pessoas que... E tem outro formato também, daquela pessoa que vai ali e faz de tudo, né? Ela se desdobra em 1000, mas ela faz de tudo para ela poder ganhar o aplauso ali e falar, não, ela é boa, porque tudo pra gente aqui ela arruma, tudo ela resolve, né? Então tudo é o Severino. Ela faz, né? É o Severino quebra-galho, ela faz tudo. É o Pereirão. Então não é aquela pessoa que ela está sendo ela, né? Porque ela tá naquela bolha, naquela casca, né? Que ela criou ali dela. Ela se fecha. Ela não é ela, então, porque com certeza, e naquela tudo dela é melhor. a hora que ela explodir, né, de saco cheio de tudo isso aqui, ela surta. Ela espana. Porque ela não é ela, né? Então, quem que aguenta fazer tudo pros outros o tempo todo, perfeito, não e ser como. julgada? E Não. Não tem, a pessoa surta. Então, o saber dizer não é libertador. O não, então, né? Vamos fazer tal coisa? Não, hoje eu não quero. Hoje eu não tô afim. Né? Hoje eu quero viajar. Só que não, demora, né? Às vezes demora pra gente falar não, né? Demora Você muito. é louco. Muito. Eu sou prova viva. Eu também, por isso que eu falei, nossa. Então tá marido e filho. Vamos viajar? Às vezes eu não tô afim. Mas os dois querem. Aí fala, putz, eu não queria hoje. Mas quem que vai largar o maridão sorteiro? Então, às vezes você faz algumas coisas que você não quer, né? Em algum momento você não quer. Tô dando um exemplo, né, bobo, mas pode ser algo mais forte. Claro. Né? Pode ser uma atividade que você não tá afim de fazer, você tem que fazer, entendeu? Então, quando você entra numa empresa, por exemplo, que você não está feliz, você segue fazendo atividades ali, às vezes toma remédio para dar conta, para quebrar a ansiedade, etc, né? Para ir... Sim. Só fuga. Buscar. Até a hora que você surtar. Fala, não aguento mais isso aqui, pelo amor de Deus, quero ir embora.
Nossa, Não vejo a hora de dar 6 horas pra eu voar daqui, entendeu? verdade. E- Então, isso não é só no sentimental, existe Não, é em tudo. várias É nas situações, né? relações, é na família, no trabalho. Então, no trabalho, por que tem tanta gente doente? Porque as pessoas estão posicionadas no lugar que elas não estão felizes. Não, e a cobrança, a pressão, Né? a rejeição. O que seria o ideal, né, nas empresas? Tem pessoas que têm uns cargos maravilhosos e Por dinheiro. e por dinheiro e diminui pessoas ali o tempo todo, acha que, tem que ser submisso àquilo. Esse cara que ele tá numa posição de status e ele diminui os outros, ele é o ser humano mais doente da hierarquia toda, né? Porque ele não consegue identificar as dores dele. É um narcisista, é um perfil psicopata. Então, é um perfil que ele precisa dos flashes para ele. Todo E mundo ele é precisa escravo diminuir. dele. É horrível. É horrível. Essa pessoa dificilmente ganha consciência. Dificilmente. Então, que são pessoas que E precisam não deve o ter quê? consciência também. Precisa ser perfeccionista, porque ele não pode falhar nunca. Porque Sim. se ele falhar, ele vai na infância dele, que ele era burro, que ele era lerdo, Aff, que ele não era volta. capaz, que ele não ia dar em nada. Então, Ele remete ele lá na infância. Então, são pessoas que, normalmente, cargos, né, de status, são pessoas com muitas feridas. Gente, Muitas olha, feridas. é demais essa mulher, né? Tanto conhecimento, queria ficar mais 2 horas falando Tem com tema você. pra falar, né? Gente, nem. E eu amo conversar com ela, porque, né, onde tem conversa, tem, ó, Conversa boa. um brinde. Ninguém sabe o que Eu tem sou nessa canhota, caneca. né? Eu também. Agora toma como? Mas não, hoje é porque agora eu tô ao contrário. Uhum. Eu falei, eu também peguei na direita, mas é loira. Tânia, quero que você deixe aí os seus contatos, suas redes sociais, pro pessoal que tá assistindo a gente ao vivo no Conversa Boa. É o @tania.araújo.psi, o Instagram. E no YouTube é Tânia Araújo. O celular é 11, WhatsApp, né? 11 99373 5066. E aí pode me ligar, pode mandar mensagem. Aí, gente, tem o direct aí muito fácil, só chamar. Chama, Tá passando me conte por sua algum- dor. conta pra ela a sua dor, que ela vai tentar A gente resolver. consegue elaborar aí um plano pra Porque gente traçar. eu acho que ninguém merece sofrer. Não. A vida é muito curta. Se seja por um relacionamento, olha, eu vou dar um conselho, é difícil. Quando for por relacionamento, o legal é você trabalhar você, né? Então, não se preocupa assim, ai, terminou comigo, ai, ele não gosta de mim, eu não fui boa o suficiente. Não, se não foi boa o suficiente, vamos lá. Pra ele, né? Vamos lá na infância, ver o que ficou perdido lá atrás? É lá que tá Ou o se problema. não, você já segue. É bíblico isso. Não deu certo com um, vai pro próximo. Amar o próximo. Então, então é isso. Eu acho sensacional essa frase. A gente fala que... Né, Marcelão? Olha aí. Descontraindo um pouquinho, cada panela tem sua tampa, Claro. né? E não existe, ai, ele não me ama, ó, vida, ó céus. Não, pelo amor de Deus. Não, gente. Né? só Ninguém vai. morre de amor, não. A gente Não, precisa... pelo amor de Deus. É como ela falou, a gente passa por processo de um luto. Vamos pro luto. Porém, Se permita sentir essa dor, né? Porque faz parte a do gente fim. tem todo um processo. Ai, não quero, não quero, não quero, não quero. Mas vai chegar uma hora que vai querer. E aí, Meu amigo, ô minha amiga, sigo. você que lute. É isso aí, muito obrigado. Obrigada, amiga. Obrigada. Conversa boa é o Por que estar temos aqui. aqui, porque toda conversa tem conversa Tem que boa. ser muito boa. É, tem que ser boa, né, amiga? Amiga, eu só consigo tomar assim, tá? Ah, Porque top. aqui não tá rolando, ó. Tá. Tá difícil. Não, fica bonita. Bate a foto. Gente, muito obrigada com essa audiência aí, mais que especial. Esse é mais um novo episódio, né? Podemos dizer De que é onde muitos. tem conversa. Tem Tem conversa conversa boa. boa. Ô, quer fazer uma moda aí pra nós? Tem conversa Amei. boa nos modão. Beijo, gente. Tchau, tchau.